Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os McDonald's mais assustadores que existem por aí. Não sei se é algo assim comprovado, mas são pessoas que estão dando esses relatos, que estão falando que foram em certos McDonald's, que acharam muito estranhos, muito assustadores, coisas muito esquisitas aconteceram. Então eu trouxe ele aqui pra vocês pra gente analisar no vídeo de hoje. Como sempre, eu costumo falar que se você gosta de relatos sobrenaturais, coisas estranhas desse tipo, paranormal, vai ficando aqui no Satélite B, porque esse canal é sobre isso, sobre coisas esquisitas. Então, se você é uma pessoa estranha, pode ficar aqui, porque aqui nós gostamos do estranho. Então lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificações para não perder os vídeos assim que eu for postando. Ok, vamos começar então? O primeiro McDonald's que eu trouxe, ele se situa em Savannah, que é uma cidade lá dos Estados Unidos. As pessoas que foram lá, elas dizem que ele na verdade foi construído em cima de um cemitério, era um cemitério antigo, e o cemitério ele foi demolido, algo assim, e foi construído o McDonald's por cima. As pessoas falam que elas ouvem passos por esse McDonald's quando não tem ninguém. Então, assim, os funcionários que estão lá, eles costumam ouvir passos no horário de fechamento do restaurante. As pessoas também, elas ouvem portas abrindo. O funcionário disse que já viu objetos se movendo sozinho pela cozinha. Bom, o primeiro relato vem de um dos funcionários desse McDonald's em Savannah, que disse que no horário de fechamento, enquanto eles estavam organizando as coisas e limpando as coisas lá na cozinha, eles começaram a ouvir passos vindo do lado de fora, porque eles estavam na cozinha, então era meio que separado. Tinha meio que uma separação entre a cozinha e o resto do restaurante, e aí eles começaram a ouvir passos. Eles pensaram, nossa, será que tem gente vindo nesse horário aqui? Porque já tava fechando. Então eles abriram a porta, foram conferir e não tinha nada ali. Então falaram, ok, deve ter sido só, sei lá, algum barulho qualquer. Voltaram pra cozinha e os passos continuaram. E sempre que eles iam checar pra ver aonde que estavam, de onde que estavam vindo esses passos, eles não achavam nada. Tipo, era como se eles estivessem ouvindo uma coisa que não estava lá. Eles começaram a ficar muito assustados com isso e eles contaram para os outros funcionários no dia seguinte, e eles foram descobrir então que o McDonald's em que eles estavam trabalhando, na verdade, tinha sido aberto por cima de um cemitério. E talvez essa era a explicação para esses passos que eles estavam ouvindo. Também por ter sido tão tarde, porque já era quase 3 horas da manhã. Pois é, né? 3 horas da manhã é um horário muito interessante para esse tipo de coisa acontecer. Bom, o segundo relato é de um funcionário que conta que ele ouvia e via portas abrindo e fechando e fazendo barulhos de, sabe, ranger de porta enquanto ele trabalhava. Então teve essa noite que ele tava trabalhando no período noturno e ele tava lá montando os lanches quando ele ouviu a porta uma porta de um armário que tava na frente dele fechar do nada. E ele pensou primeiramente assim, poderia ter sido vento, então ele fechou todas as janelas, ficou meio receoso assim, ficou notando pra ver se isso acontecia de novo, porque o restaurante já tinha, né, essa reputação de ser mal assombrado. Pois aconteceu de novo. As portas começaram a abrir e fechar sozinhas com muito mais frequência durante aquela noite. Ele começou a ficar muito assustado. Ele contou pros amigos dele que ele tinha fechado todas as janelas e não tinha como ser alguma corrente de vento ali que tava passando por ali. Mais tarde, os outros funcionários, amigos dele, também começaram a ouvir e a ver essas portas abrindo e fechando e fazendo esses barulhos esquisitos. Agora, tem um relato dessa funcionária que eu achei bem estranho. Ela disse que enquanto ela estava trabalhando e atendendo os clientes, ela ouviu um barulho muito forte atrás dela, como se fosse uma bandeja de metal caindo. Então, imagina, né? Um barulho muito alto. Ela se virou e não tinha nada ali. O cliente ficou confuso porque também não entendeu o que ela estava vendo ali, porque ele não tinha ouvido nada, apenas ela tinha escutado esse barulho. Ela também disse que ela via muito utensílios mudando de lugar. Ela colocava em um lugar e depois aparecia em outro lugar, assim, do nada. E sim, poderia ser que alguém tinha pego e colocado em outro lugar, mas os outros funcionários juravam que não era o caso. Ela também disse que ela já constatou muitas bandejas caindo e alguns barulhos de alguma coisa batendo pela cozinha. Gente, o quão assustador seria isso? Você tá trabalhando e de repente você ouve o mundo todo caindo ao seu redor, só que só você escuta isso. Os clientes que estão junto, tipo, ninguém escuta nada. Bom, pelo menos os outros funcionários também têm essas experiências pra compartilhar junto com ela, certo? Agora, sobre a teoria desse antigo cemitério, Savannah é um lugar que tem muitos territórios antigos e históricos e cemitérios antigos também. Então, as pessoas acreditam que esse McDonald's em particular, ele foi construído
em cima desse cemitério. E assim, não tem algo que comprove isso até hoje, mas todos esses eventos paranormais acabam contribuindo para essa teoria. Bom, o segundo McDonald's que eu trouxe aqui pra vocês, ele fica na ilha de Adak, que foi um lugar muito importante, uma base militar durante a Guerra Fria. Só que acabou fechando em 1990. No caso, essa base militar que acabou fechando, e o McDonald's que tinha lá presente para os militares e para suas famílias também acabou fechando, obviamente. Bom, eles contam que esse McDonald's ele servia assim bem para uma coisa específica, que era mais pros moradores dessa ilha, ou seja, os militares e as famílias dos militares. E assim que os militares saíram da ilha, com o final da Guerra Fria, esse McDonald's também teve que fechar. Então ele tinha uma vibe bem diferente dos outros McDonald's, as cores não eram tão chamativas, e hoje ele se encontra totalmente abandonado. As pessoas que moram lá nos dias de hoje falam que ele tem uma vibe muito estranha, principalmente porque assim, ele tá numa ilha que foi abandonada e ele meio que parece parado no tempo. Esse lugar, gente, é uma ilha quase deserta, então assim, tem ainda pessoas que moram lá, só que são poucas pessoas, e elas contam que ver esse McDonald's ali parado no tempo é uma cena um pouco perturbadora. Bom, nós também temos esse McDonald's abandonado em Manchester, que foi uma das redes lá do Reino Unido que acabou fechando para outros estabelecimentos do McDonald's abrirem, mas esse específico acabou fechando e ele tem uma vibe muito estranha, mas as pessoas falam que por ele ser muito espaçoso e ter um estacionamento gigante, é um dos lugares mais legais de se explorar à noite. Tem muita gente que tenta ver se tem fantasmas por aquele lugar ali. Por conta de mudanças políticas e econômicas na Rússia, alguns estabelecimentos do McDonald's acabaram fechando, e essas são as imagens dos McDonald's abandonados por lá. Eles também parecem parados no tempo. Alguns exploradores dizem que ele ainda tem as mesas e as cadeiras ali, então é um ambiente bem estranho. E eles também dizem que é muito triste ver o McDonald's assim, porque ele costumava ser um ambiente muito cheio de gente, dava muita gente nesse McDonald's, e hoje em dia ele é um lugar completamente silencioso e abandonado. Em Ohio, algumas instalações do McDonald's acabaram também sendo fechadas para dar lugar para outras instalações de novos McDonald's, e aconteceu uma coisa bem sinistra. Esse McDonald's em particular tinha um playground por fora, então tinha brinquedos para as crianças, escorregador, esse tipo de coisa. E eles decidiram não colocar um fim a esse parque. Então o parque continua ali, só que agora tá meio que abandonado e parado no tempo, então ele não tem a melhor vibe. Meio que parece um parque pra, sei lá, fantasmas brincarem. Uma outra coisa também que mexe com a curiosidade das pessoas sobre esse McDonald's é que parte da decoração dele ainda tá toda lá. Então tem toda essa vibe de lúdica, meio infantil, com as cozinhas todas vazias. As pessoas contam que esse lugar à noite é completamente silencioso, não passa ninguém na rua ali perto, então ele tem uma vibe bem assustadora. Eu trouxe aqui pra vocês alguns dos McDonald's mais estranhos, não são necessariamente assombrados, mas são bem estranhos, curiosos pra dizer o mínimo, e eu gostaria muito de visitar, pra falar a verdade. O primeiro fica em Taupo, não sei se eu tô pronunciando certo o nome, mas ele fica dentro de um avião. Sim, um avião. As pessoas podem entrar dentro desse avião e lá dentro tem o restaurante, com as mesas, as cadeiras, e as pessoas comem ali nos assentos antigos desse avião. O avião é um Douglas DC-3, que é um modelo clássico usado nas décadas de 1940 a 1960. Os clientes contam que à noite esse lugar fica ainda mais curioso e misterioso, porque o avião ele fica todo iluminado, então cria uma atmosfera bem diferente para os clientes estarem lá. Esse próximo McDonald's é considerado um dos McDonald's mais lindos do mundo e ele fica em Budapest Nyugati Rail Station. Uau! Consegui falar esse nome. Então ele fica em Budapeste, ele foi construído dentro de um castelo, tem grandes lustres e é muito grande. O prédio foi projetado por engenheiros no século XIX da companhia Eiffel e Sie, e o interior parece mais um palácio do que uma rede de fast food mesmo, porque ele tem o teto todo decorado, grandes lustres, todo trabalhado assim nessa arquitetura clássica. E por fim, eu trago pra vocês o McDonald's que fica no lugar mais ao norte do planeta, em Rovaniemi. Ele fica perto do Círculo Polar Ártico, na cidade que é considerada a cidade oficial do Papai Noel. Então,
Já sabem pra onde que o Papai Noel vai pra comer lanche, né? Durante o inverno, o restaurante fica completamente coberto de neve e ele continua funcionando mesmo com as temperaturas extremamente frias. E atrai muitos visitantes por conta disso. Ele é considerado um dos McDonald's mais isolados e mais frios do planeta. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar sobre lugares que a gente considera super comuns, mas que existem vários tipos desses lugares. Então, se vocês gostam de vídeos assim, nesse formato, eu posso gravar demais de outros lugares. E como sempre, vai ficando aqui no canal se você gosta desse tipo de coisa, desse tipo de tema paranormal, coisas estranhas. Lembra de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!